né? Mas é muito bom, né, estarmos juntos aqui, gente nova aqui na sala. Então, um abraço para todos. Mas estamos aqui juntamente com nossos queridos irmãos para compartilhar desse livro especial também, que é o Conselho sobre Regime Alimentar, né? Em especial o capítulo 11, que é Extremos no Regime Alimentar. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ver dois textos, um no Antigo e um no Novo. Vamos começar pelo Novo. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22, nos diz assim. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança, dependendo da sua tradução. Contra estas coisas não há lei. Agora vá a Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, no versículo 32. Provérbios 16, versículo 32, nos diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Então, em ambos os textos, a Bíblia fala em domínio próprio ou temperança, né? Que é o domínio de si, né? Em vários aspectos da nossa vida. E hoje nós vamos falar em especial do capítulo 11, Extremos no Regime Alimentar, né? O texto já fala da importância do regime alimentar, da reforma de saúde, né? Mas aqui a irmã White nos dá mais informações precisas para não sermos extremos na nossa reforma de saúde. Então, a importância de um procedimento, né, coerente. O capítulo é bem extenso e a gente fez um resumão assim, bem grande. Então, vamos tentar aqui seguir adiante. Olha, muitos dos pontos de vista que mantidos pelos adventistas do sétimo dia diferem ali vastamente ali dos mantidos pelo mundo em geral. Então, os que defendem uma verdade ali impopular devem, mais que todos os outros, procurar ser coerentes em seu viver. Então, a nossa mensagem ela é diferenciada. Nós temos que manter essa coerência, não só no nosso falar, tem que ser de acordo com o nosso viver. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Posso viver algo e falar outra, né? Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Então, não devem procurar ver quão diferentes podem ser dos outros, mas sim quando podem aproximar-se daqueles que eles desejam influenciar, a fim de que possam ajudá-los a chegar a posições que eles mesmos tanto prezam. Tal procedimento recomendará as verdades que sustentam, né? No popular, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Os que defendem a reforma no regime alimentar devem, pela maneira em que proveem a sua própria mesa, apresentar sob um melhor prisma as vantagens da reforma de saúde. Então, devem exemplificar os seus princípios de tal modo que recomendem ao juízo das pessoas sinceras, né? Apresentar. Nós apresentamos dando um testemunho verdadeiro. Não apenas com palavras, mas vivendo aquilo que pregamos. Então, existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma, seja em qualquer igreja. Falando adventista do sétimo dia ou em qualquer outra igreja. Mas sempre dentro de qualquer igreja vai existir uma classe que rejeitará qualquer movimento de reforma. Por muito razoável que seja, se porventura impõe restrições ao apetite, eles consultam o paladar, em vez da razão e das leis de saúde. Isso foi desde o começo do mundo e não será diferente até os últimos dias. Então,
Desta classe, todos os que deixam ali o trilho batido do costume e defendem uma reforma sofrerão oposição e serão considerados radicais, por mais coerente que seja o seu modo de proceder. Você conseguiu entender isso? Todos aqueles que com o coração sincero aderem a uma reforma, aqui no caso em específico de saúde, mas a gente pode colocar outras reformas também, sofrerão oposição. E o mais usado, o termo mais usado é que serão extremistas, extremos, ao aderir, serem sinceros e ao aderir, né, à reforma. No caso, a reforma de saúde. Tá? Olha, você já deve ter chamado alguém, aqui tem vários líderes, para voltar ao caminho do Senhor. Algum membro da mesma igreja ou de outra igreja, mas você já deve ter aberto a palavra de Deus, você já deve ter mostrado com carinho, claro, mas com firmeza, a verdade, como Jesus sempre fez, sem abdicar de mostrar que o pecado é maligno. E você, com certeza, falou com todo amor e todo carinho. Mas também deve ter acontecido com você de que a pessoa ficou chateada com você. Ela ficou lhe te odiando. Algum tempo depois, alguns voltam e agradecem, porque naquele momento era o momento que precisava que fosse aberta a palavra de Deus para que a pessoa ali abrisse os olhos e as escamas fossem ali derribadas. Mas outras não. Outras guardam mágoa, outros ficam chateados porque foram chamados a atenção. E tem pessoas na igreja que não podem ser chamadas a atenção, de forma alguma. Elas nasceram ali para não serem chamadas a atenção. Né? Mas não é assim que está na palavra de Deus. Todos somos iguais. Se assim não for, Davi não poderia ser chamado a atenção por Natan. Davi não poderia ter sido repreendido pelo profeta Natan, porque ele era o rei máximo ali de Israel, era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi entrou em pecado e ele precisou que Deus enviasse seus mensageiros, culminando ali com Natan, para que ele enxergasse o seu erro e assim se convertesse do seu mau caminho. Assim somos cada um de nós. Se não ouvirmos a voz do Espírito Santo, não sairemos do mau caminho. Ninguém deve, porém, permitir que a oposição ou o ridículo o afaste da obra da reforma, ou levem a considerá-lo levianamente. Quem estiver possuído do Espírito que ali atuava em Daniel, não será estreito nem presumido, mas será firme e decidido em defender o direito. O conselho é que devemos ser firmes quando tomamos a decisão pelo Senhor, mas coerentes e não presunçosos, mas sinceros e cuidadosos. E os que defendem a reforma de saúde levam a questão a extremos, não será de admirar que o povo se aborreça. Já entramos numa questão em que muitos que aderem, alguns que aderem aí à reforma de saúde, vão a extremos, de vários lados. Não só de um lado, de um ponto, mas também de outro. A gente vai ver algumas classes. Mas o fato é que existem extremos de ambos os lados. Tanto os que aderem à reforma, como os que não aderem à reforma. E os que aderem à reforma, algumas classes ali a gente consegue notar. Elas são difundidas. Muitas vezes, nossa fé religiosa é desta maneira, levada ali ao descrédito. E em muitos casos que testemunham ali, mostram ali incoerência, nunca mais podem ali ser levadas ali a pensar que haja na reforma qualquer coisa de bom. Então, quando se a reforma de saúde é aplicada, mas é levada ao extremo, ela muitas vezes acontece na nossa vida religiosa.
que muitos levam ao extremo e não param para ouvir, para refletir, para meditar na palavra do Senhor, mas muitas vezes é chamado de cabeça dura, que não quer ouvir, não pondera na palavra de Deus, não ora para tomar decisões e assim acaba metendo os pés pelas mãos. Então, assim acontece com muitos que aderem à reforma de saúde, mas não se aprofundam no tema. Nós vamos falar um pouquinho que muitos vão por suas próprias ideias e convicções. Então, esses extremos, eles causam ali, em poucos meses, mais dano do que podem desfazer em toda uma vida. Empenham-se em uma obra que Satanás se apraz em ver ali a pessoa prosseguir. Não é só na reforma de saúde, mas é na vida cristã. Quando a nossa vida cristã ela não se volta para Deus, quando nós não, como foi até a pregação de ontem, né, do sábado missionário, falando sobre discipulado, quando nós não tornamos amigos de Deus, porque quem é amigo de Deus também é discípulo de Deus, quem é discípulo de Deus também é amigo de Deus, quando nós não nos tornamos amigos de Deus, nós vamos ter uma religião extremista. Nós vamos para um lado ou vamos para o outro. Não teremos assim o equilíbrio. Não faremos assim a vontade de Deus se não formos amigos de Deus. Amigos de Deus. E prosseguiremos em fazer aquilo que na realidade desagrada a Deus. Olha, vou dar um exemplo. O fariseu, ele agradava a Deus ou ele desagradava a Deus? Na sua mente e na sua obstinação em fazer aquilo que era de sua vontade e não da de Deus, ele desagradava a Deus. Precisou Jesus vir na plenitude dos tempos para mostrar na palavra de Deus como se fazer a vontade de Deus. E Jesus foi taxado como extremista, perigoso, louco, endemoniado. Assim foi tratado Jesus por seguir a verdade, por viver a verdade com equilíbrio e sobriedade. Duas classes têm sido ali apresentadas. Primeiro, os que não estão vivendo à altura da luz que Deus lhes deu. Segundo, os que são rígidos demais em levar a cabo suas ideias ali unilaterais acerca da reforma e impô-las a outros. Prestou atenção? Duas classes. Uma, que recebem a luz, mas não aplicam em sua vida. Outros, recebem a luz, mas são exagerados demais e querem impor essas ideias absurdas a outras pessoas. Dois extremos. Recebem a luz, mas não aplicam na vida. Os outros recebem a luz, mas aplicam de forma exagerada com as suas próprias ideias e convicções. A primeira classe, ela adotou a reforma porque alguém adotou. Não obtiveram por si mesmos uma compreensão clara de seus princípios. É o chamado Maria vai com as outras. Vou aderir porque meu irmão está aderindo, é muito bom, mas não se aprofunda, não estuda sobre o assunto, não pesquisa, não vai a fundo, não tira suas dúvidas. E sabe o que acontece? É aquele mesmo que entra aqui na igreja, mas que não estuda, não adquire a lição da escola sabatina, não estuda a lição, não estuda Espírito e Profecia, ele vai sair daqui dizendo que a igreja não é boa. Não, a igreja não é boa, eu não me identifiquei, não aprendeu nada, não estudou, não ficou por dentro dos fundamentos, das 28 crenças, vai acabar saindo. Da mesma forma, esta classe que adota a reforma, mas não se aprofunda, não estuda sobre o assunto, não pesquisa por si só, vai acabar também praticando de forma errada e vai acabar ensinando a muitos aquilo que não se deve fazer. A outra classe, ela assume pontos de vista ali errados acerca da reforma. Eles adotam um regime escasso demais, vivem com alimento de qualidade pobre,
preparando sem atenção ao nutrimento do organismo. É importante que o alimento seja preparado ali com cuidado, de modo que o apetite, se não estiver pervertido, passa ali ter prazer nele. Se o apetite não estiver pervertido, porque o nosso apetite pode estar pervertido. E isso causa muito dano. Eu vou dar um exemplo aqui de um extremismo. O adventista do sétimo dia ele não é vegano. E o que é o veganismo? Tem o vegetarianismo e o veganismo. O vegano é aquele que ele não come nada de origem animal e nada que possa ter causado dano ao animal ou sofrimento. Então, ele não só come, mas não usa, como cinto de couro, sapato de couro, algum alimento que possa ter ali provocado um sofrimento de algum animal. Adventista do sétimo dia não é vegano. Se você vai aderir à reforma de saúde, você já fica por dentro que o veganismo já é uma extensão bem posterior e bem mais aí do que o vegetarianismo. Então, adventista do sétimo dia não é vegano. Alguns vão dizer, já aderiram o veganismo, mas não entenderam o que é o veganismo. Então, já é aqui uma das classes que assumem esse extremismo. Como a irmã White nos dá aqui a entender, falando dessa reforma de saúde. Olha, não recomendo um regime ali empobrecido, falando dos nutrientes. Muitos ali que carecem dos benefícios de um regime saudável e por motivos de consciência adotam o que eles julgam ser assim, enganando-se, supondo que um cardápio pobre, preparado sem esforço e constante ali, na maior parte de mingaus e bolinhos de farinha grosseira, pesados e mal cozidos, seja um regime reformado. Alguns aderem ali à reforma de saúde, mas infelizmente tem uma alimentação pobre e escassa de nutrientes. Na realidade, a irmã White vai nos dar a indicação de que a nossa alimentação deve ser balanceada, bem nutrida. Nós devemos não comer a mesma coisa todos os dias, mas ter uma variação no cardápio. O nosso apetite ele deve ser moldado, deve ser moldado com a variação de alimentos, muitas frutas, nozes, cereais. E assim, nós vamos falar mais na frente também que o que é bom para você não necessariamente é bom para mim. O seu organismo é de um jeito, o meu é de outro. Tem algumas pessoas que querem impor que você coma isso porque ela come. O seu paladar é de um jeito, o meu é de outro. Mas que a alimentação saudável é a melhor opção, mas que haja variedade. E nós, no Brasil, temos uma enorme variedade de nozes, de cereais, de frutas, e dentre outros. Alguns usam leite com grande quantidade de açúcar no mingau, julgando que estão ali praticando a reforma de saúde. Mas o açúcar e leite juntos são suscetíveis de causar fermentação no estômago, sendo, pois, prejudiciais, diz a mensageira do Senhor. O livre uso de açúcar, em qualquer forma, tende a obstruir o organismo e, não raro, é a causa de doenças. Assim diz a nossa irmã White. Às vezes, alguém adere à reforma de saúde, vamos supor, tira o alimento carne e se taca no açúcar, no leite, e outros derivados, como ela diz, vai fermentar o estômago, vai causar mais dano ainda ao organismo. Olha, ideias estreitas e acentuação exageradas de pontos pequenos tem sido grande mal para a causa da reforma de saúde. É possível esforçar-se tanto para economizar no preparo de alimento que, em vez de um regime saudável, torna-se
um regime de miséria. Né? Qual é o resultado? Sangue pobre, um sangue que não tem nutrientes. Se o sangue não tem bons nutrientes, se o sangue não tem vitaminas, ele não vai levar para o corpo todo, pois é o nosso sangue, através do nosso sangue, que vão ser levados as vitaminas, os nutrientes, a oxigenação para o corpo todo. Se o nosso sangue é pobre, nosso organismo vai ser pobre. Então, muitas pessoas acham que fazer a reforma de saúde, aderir à reforma de saúde, é o quê? Não, é comer alimento ruim, de qualidade, comer menos, comer bem menos, é gastar menos, e assim, estou fazendo a reforma de saúde. Mas a irmã White diz que não é dessa forma. Já vi vários casos de doença de cura dificílima, ela diz, devido a um regime ali insuficiente. Então, as pessoas assim doentes não foram levadas pela não foram levadas pela pobreza a adotar um regime insuficiente, mas isso fizeram para executar suas ideias errôneas acerca de que constitui a reforma de saúde. Olha, não era porque ela não tinha dinheiro, não era porque ela não tinha condições, mas era porque, elas colocaram na mente ideias equivocadas acerca da reforma de saúde. E ali consumiram alimentos de baixíssima qualidade e com quase nenhum nutriente. Vou dar um exemplo, o café não tem nenhum nutriente. Você pode procurar de cima a baixo, de um lado para o outro, você não vai encontrar nenhum nutriente, zero nutriente no café. Tá bom? E algumas pessoas, às vezes, por desconhecer, tiram outras coisas, mas entram no café, da cafeína. Vamos lá. Dia a dia, refeição após refeição. Os mesmos pratos eram preparados, sem variação, até que resultaram a dispepsia e debilidade geral. O que é a dispepsia? Ali é a certa ali indisposição, indigestão estomacal, tá? É o que causa. A irmã White está dizendo que os nossos pratos devem ser variados. E quando se ingere este tipo de alimentação, que não faz bem ao nosso organismo, variada, na realidade, repetidas vezes, a mesma coisa todo dia, nós vamos comer isso aqui porque é bom, e toma, e vai, a mesma coisa todos os dias. Eu vou só dar um detalhe, eu tinha um avô que comia a mesma coisa todo dia no almoço e na janta. Todos os dias. Almoço e janta, a mesma coisa. Era um arroz, uma carne na água grande e somente. Era de manhã e de tarde. Eu ficava abismado. Anos e anos. Mas na frente acabou com o corpo ali um pouco debilitado. Então, tem pessoas que colocam na mente que isso é bom e tem que comer a mesma coisa todos os dias. Não é, meu irmão. Tem que haver, minha irmã, uma variação na nossa alimentação. O que eu como hoje, amanhã eu preciso substituir por outro alimento. Precisa-se ter uma variação. É assim a indicação da mensageira do Senhor. Olha, ideias erradas acerca da reforma. Nem todos quantos professam crer na reforma dietética são realmente reformadores. Para muitas pessoas, a reforma consiste meramente em rejeitar artigos prejudiciais. A pessoa diz, olha, eu aderi à reforma de saúde e só tirei uma ou duas coisas do meu cardápio. Alguns tiram só a carne. Olha, eu sou agora adepto à reforma de saúde. Agora eu estou aqui bem porque eu tirei a carne. Mas a irmã diz que não é apenas isso. Reforma de saúde é muito mais do que apenas tirar o alimento carne. Se você tirou, parabéns. Você já deu um passo muito grande. Mas você precisa continuar caminhando. Continuar estudando e continuar tirando ainda aquilo que faz mal ao seu organismo, mas colocando outras coisas que vão ajudar ao nosso organismo ter um sangue bom e saudável. Não compreendem claramente os princípios da saúde. E a sua mesa ainda é carregada de iguarias nocivas. Longe está de ser um exemplo de
temperança e moderação cristãs. Então, eu tirei isso, agora eu estou na reforma de saúde. Pensa, mas a mesa está cheia de iguarias, cheia de alimentos que são nocivos ao organismo, que vão prejudicar a mucosa do estomacal. Você sabia que se você ingerir alimentos que vão prejudicar a sua mucosa estomacal, você pode ter irritabilidade? Você pode ser levado à depressão? A pressão arterial, aumenta a pressão arterial, a diabetes, várias outras complicações, arritmia cardíaca. Tudo isso porque a mucosa do seu estômago está sendo constantemente irritada e prejudicada. E muitos vivem com irritabilidade e não sabem disso. Porque pensam que aderiram à reforma de saúde, mas na realidade estão ingerindo alimentos que são nocivos ao organismo, estão causando irritabilidade, estão entrando em depressão, ansiedade, dentre outros. Assim, alguns experimentos científicos já demonstraram isso. Olha, outra classe, em seu desejo de dar bom exemplo, vai para o extremo oposto. Alguns não podem obter os alimentos mais desejáveis e, em lugar de usar ali aqueles que melhor lhes supririam a falta, adotam um regime pobre. Sua alimentação não fornece elementos necessários ali a formar um bom sangue. É o caso de eu agora entendi que carnes imundas fazem mal ao meu organismo. Mas aí eu não como as carnes imundas. Mas eu vou me tacar para outras coisas que vão degradar o meu organismo, como doces, muito açúcar. Em outros textos, a irmã White diz que essa combinação ela chega a ser uma bomba: açúcar, leite e ovos. E às vezes eu não vou ingerir, não ingiro, adotei um regime já que está na Bíblia, não vou ingerir animais imundos. Aí eu tiro do meu cardápio, mas em compensação eu vou para o outro extremo, que acho ser bom, porque eu tirei as carnes imundas, tirei a alimentação imunda, mas agora eu vou para outro extremo. E é isso que ela fala nesse sentido. Então, a saúde sofre, ela é prejudicada a utilidade. E seu exemplo testifica mais contra a reforma dietética do que em seu favor. Olha, outros pensam que, uma vez que a saúde requer um regime simples, pouca atenção precisa ser ali dispensada à seleção ou preparo de alimentos. Então, é simples, eu não preciso observar, eu preciso pegar de qualquer jeito e tá ali o alimento é simples, eu vou comer. Então, alguns se restringem a uma alimentação bem escassa, não tendo ali a variedade suficiente para suprir as necessidades do organismo e, em consequência, sofrem. Olha, nós precisamos ingerir nozes, castanhas, amendoins. Nós precisamos ingerir leguminosas, feijões, favas, lentilhas. Nós precisamos ter uma variedade, frutas e verduras. Nós precisamos, juntamente, atividade física, essas coisas, beber muita água, usar e abusar dos 8 remédios naturais, abusar no bom sentido, tendo a temperança e o domínio próprio. Então, isso está à nossa disposição. O problema é que muitas vezes, na grande maioria, nós não fazemos. Nós almoçamos ou lanchamos e esquecemos das frutas, das verduras, nós esquecemos daquele colorido do nosso prato, nós esquecemos de uma alimentação ali à base de verduras mais cruas, às vezes comemos muita coisa apenas cozida e, em muitos casos, frita, e isso vai debilitando o nosso organismo. Nós precisamos buscar uma variação na nossa alimentação. Olha, eu faço os exercícios para a vista, para a visão,
E o nome da doutora, que a gente pode pesquisar, quem tiver um pouco de problema na visão, é Tatiana Gebrael. Você procura no YouTube, você vai ver ela ensinando exercícios práticos para você melhorar a sua visão. Melhorei um pouco, olha aqui, um pouco para mim é algo gigantesco, né? E eu vou fazendo esses exercícios. Às vezes esqueço, mas tem que ter uma regularidade. E é impressionante o que ela diz sobre a nutrição. Como é importante a alimentação para você ter uma melhoria de visão. Ela diz para tirar o leite, que ele é inflamatório. Ela fala para fazer exercícios físicos. Ela fala que no café da manhã é essencial você ingerir frutas, você ter uma variação de vitaminas no seu café da manhã. Então, como diz aqui, alguns se restringem a alimentação bem escassa, não tendo ali a vontade suficiente, a variedade suficiente para suprir as necessidades do organismo e, em consequência, sofrem. Seu organismo e o meu organismo, eles necessitam ser supridas ali as nossas necessidades, né? Dependendo de quanto você gastou de energia cada dia, tem que ser suprida essa necessidade. Olha, impondo pontos de vista pessoais aqui. Os que não têm senão ali, parcial compreensão dos princípios da reforma, são muitas vezes os mais rígidos. A pessoa não tem compreensão da reforma, é o mais rígido. Não somente em viver segundo seus próprios ideais, como insistir nas mesmas para com a família e os vizinhos. Aí, isso é um descrédito. Não tem conhecimento, não se aprofunda e são os mais rígidos possíveis. Olha, os que entendem as leis de saúde e são governados pelos princípios ali, fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. O que é a condescendência? É eu comer aquilo que me faz mal. E a restrição? Eu me abster daquilo que faz bem. Então, sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas para avigoramento do organismo. Então, esse que é o cuidadoso, aqui como diz, esse que adere realmente à reforma, que ele tem princípios bem definidos, que não é extremista, ele vai ter cuidado na seleção dos alimentos. Ele vai ter cuidado ao escolher o alimento. Ele vai não pelo seu próprio apetite, porque se fosse pelo nosso gosto, a gente comia o que queria, né? Tudo que viesse pela frente, a gente tacava para dentro, né? Mas a irmã White nos diz que aquele que adere ao regime, que é equilibrado, ele vai negar o próprio apetite, mas ele vai ponderar naquilo que é melhor para o organismo, e ele vai selecionar, escolher e vai ingerir aquilo que vai nutrir bem, vai dar um sangue bom e maravilhoso para ter uma boa saúde. Olha, procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço de Deus e dos homens. O apetite acha-se sobre o controle da razão e da consciência. Eita, coisa difícil, hein? E são recompensados com a saúde física e mental. Você conseguiu entender bem o que está sendo dito agora? Aquele que controla o apetite, que vai pela razão, ele vai ter uma boa consciência. Ele vai ser recompensado com a saúde física e mental. Olha como influi. Se a gente se alimenta de forma mal, nós não vamos ter uma boa consciência. Nós não vamos raciocinar direitinho. Nós vamos perder aí alguma coisa e não vamos ter saúde. Então, quem cuida bem do corpo vai ter suas partes cognitivas ali do corpo ali equilibradas, que é o corpo, a mente, emoções, ali vai ter um equilíbrio. Mas já pensou? Eu me alimento mal, estou ficando doente. A minha parte emocional vai ser abalada. E eu não vou raciocinar como eu poderia raciocinar estando são.
o meu intelecto, a minha mente vai ser afetada. Então, uma coisa afeta a outra. Se eu estou abalado emocionalmente, eu vou afetar o meu físico e o meu intelecto. Se eu não estou raciocinando bem, por algum motivo, por alguma má alimentação, vai influenciar na minha parte emocional e física também. Essas coisas devem estar equilibradas. E eu as equilibro quando eu cuido do meu corpo. Olha, conquanto não insistiam de modo impenitente em seus pontos de vista para os outros, seu exemplo é um testemunho em favor ali dos corretos princípios. Estas pessoas exercem vasta influência para o bem. Quando fazemos aquilo que é correto, nós damos um bom exemplo e assim as pessoas vão ver que tem resultado, que o resultado é bom e vão aderir. Então, outros, porque não estejam em todas as coisas, agindo em harmonia com o seu ponto de vista, eles não vão dar um bom exemplo. Então, é impossível estabelecer uma regra física para regular os atos de cada um. E ninguém se deve considerar ali critério para todos. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Então, comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser ali desagradáveis e mesmo nocivas para outras, né? Nós já estamos com o tempo esgotado, que esse assunto é muito grande, muito amplo, mas de antemão eu já quero dizer, querido e amado irmão, que o que está escrito é para nós e para os nossos filhos. O que a mensageira do Senhor traz no conceito sobre regime alimentar hoje, falando dos extremos, é porque ela nos diz, ela nos faz o chamado que a sua igreja precisa aderir à reforma de saúde. Mas ela nos chama a fazer isso com razão, a fazer isso com conhecimento. Aí dizer sim para o chamado do Senhor, mas se aprofundar. Não Maria vai com as outras, mas sim aquele que ouve a voz de Deus e segue. Que nesta manhã você tenha cuidado com os extremos e eu tenhamos cuidado com os extremos, mas que nós possamos prosseguir a voz de Deus e aplicar em nossas vidas a reforma que tanto Deus deseja, para nosso benefício e para benefício de muitos outros que irão ter mais saúde e assim terão uma mente mais sã para absorver aquilo que pregamos. Que Deus abençoe você nesta manhã, que abençoe a sua família e que nós possamos, sim, cuidar do nosso organismo com equilíbrio, com temperança e com alegria, estando certos de que fazendo a vontade do Senhor, a obra do Senhor avançará e Jesus voltará logo logo. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Pai, que nos mostra que precisamos de domínio em nossas vidas, que precisamos nos dominar, que o inimigo das almas quer nos pegar pelo apetite, Senhor, quer nos trair, nos enganar pelo apetite, aquilo que tentou fazer, teve êxito com nossos primeiros pais, mas tentou com outros servos do Senhor e não conseguiu. Que ele também não tenha êxito com nós, Senhor. E que nós possamos, Pai, ouvir a cada dia mais a tua voz, nos aprofundar no conhecimento de Deus e de tua vontade e aplicar em nossas vidas para a salvação de muitos. Abençoa cada filho teu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.